Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui presencialmente comigo, que muito me honra, e também me honra a assistência de vocês aí pela internet. Hoje nós vamos falar de 2 capítulos de Daniel, capítulo 3 e capítulo 6. Tem muitas lições importantes para nós, mas, como sempre fazemos antes, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, tendo este momento para estudar a Tua Palavra. Precisamos que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que Ele possa exaltar a Tua Palavra agora. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente tem estudado já o capítulo 1 e o 2. O capítulo 1, a gente viu que o mundo está pressionando a mente de todo mundo para que todos concordem, convirjam para um tipo de pensamento só. E no capítulo 2 a gente viu que há uma sucessão de impérios e que esses impérios se dividiram. Estamos nesse momento de nações divididas e neste momento a Bíblia prometeu que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino, é o que nós estamos aguardando. Enquanto isso, o mundo evoluiu tecnologicamente, mas evoluiu moralmente. Então, por isso que a estátua tem uma cabeça de ouro e os pés na lama, não é? Então, vamos lá. O que o capítulo 3 nos revela? A gente sabe que no capítulo 3 é aquela história dos 3 rapazes judeus que se recusaram a se prostrar perante uma imagem e por isso foram jogados na fornalha ardente, ok? Eu vou falar alguns versos desse capítulo, você pode acompanhar aí na sua casa. E veja bem, verso 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. A gente lembra do capítulo 2? A estátua não era toda de ouro. A estátua tinha a cabeça de ouro e isso representava o rei da Babilônia. E foi dito a ele, depois de ti se levantará outro reino. O teu reino não é um reino duradouro, não é permanente, não será eterno. Mas ele não se conformou. Então ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, dizendo assim: eu não acredito nessa palavra desse Deus aí não. Eu não vou passar, tá? Eu não aceito só que o meu reino seja provisório. Eu faço uma estátua toda de ouro, contrariando o sonho que ele mesmo teve e contrariando a Deus. Tá certo? 60 côvados de altura. O côvado é uma medida que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Então ela é variável, né? Se a pessoa é grande, é maior. Se ela é pequena, ela é menor. De 45 a 50 centímetros é um côvado. Vamos admitir que este côvado tenha 50 centímetros. A estátua tinha 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Okay? Muito alta. E 3 metros de largura. Veja que aquele reino, os babilônios, também os assírios e os sumérios, eles tinham como conta a base 6. Nós temos a base 10, né? Nosso sistema é decimal. Eles eram sexagemal. É assim que fala? Acho que é. 7 é o número da perfeição. 6 é o número da imperfeição. E eles usavam este número. Mas uma curiosidade aqui para quem gosta de matemática. Desculpa que eu falar, vou abrir um parênteses aqui. Tem alguns amigos que assistem que são matemáticos, né? Então, olha só. Base 100. Quais são os números que dividem 100? O próprio 100, o 50, o 25, o 20, o 10, o 5, o 4, o 2 e 1. Tá? Você tem 9 divisores do 100. Quais são os números que dividem o 60? 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você tem 12 divisores do 60. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil fazer conta na base 6 do que na base 10. E olha como é que nós usamos algumas coisas que eles inventaram nessa base 6. Quantos minutos tem uma hora? E quantos segundos tem um minuto? E quantas horas tem o dia? 24 é divisível por 6, não é divisível por 10. E a circunferência tem quantos graus? 360, que é 60 vezes 6. Percebe? Então a gente ainda usa coisas que eles inventaram, não é? E tem uma coisa interessante.
Os sacerdotes babilônicos, pagãos, eles tinham um medalhão que tinha 6 linhas e 6 colunas. 6 vezes 6, 36. Tá? E eles preenchiam esses medalhões com quadrados, cada quadrado com um número, de tal maneira que cada linha, a soma dos números era 111. E cada coluna, a soma dos números, 111. Quanto isso dá? 666, tá certo? Então, para os meus amigos da Visão Real Leste, eu vou dizer aqui, na primeira linha deste amuleto em forma de quadrado, tinha o número 6, 32, 3, 34, 35 e 1. Somando-os, a gente chega em 111. E na primeira coluna vertical, tínhamos os números 6, 7, 19, 18, 25, 36, somando-os também dá 111. E assim em cada coluna e assim em cada linha, porque o total disso é 666, que representava o Deus dos deuses da Babilônia. Por isso que o rei fez uma estátua de 60 por 6. Tá? E uma curiosidade, os números na diagonal também dá 111, né? Tá certo? Muito bem. Guarda esse número para daqui a pouco. Versos 2 e 3. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Imagina que você vive na Babilônia, você fica sabendo que vai ter um grande ajuntamento, todos os funcionários públicos vão ser convidados. E você não foi. Você ia querer estar lá. Você ia querer estar lá, você não ia querer ser esquecido. E então todos foram muito contentes de terem sido lembrados pelo rei. Então eles todos vieram para a consagração da imagem e estavam em pé diante da imagem. E aí aconteceu um negócio interessante. O arauto disse em alta voz: ordena-se a vós outros, e eu grifei aqui, ó povos, nações e homens de todas as línguas, porque o Império Babilônico era muito grande. Então ele pegou todo mundo, botou lá seus governadores, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, venham todos aqui, de todas as línguas. E quando vocês ouvirem a banda tocar, todo mundo se ajoelha perante a estátua. Ok? Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Você gostou agora do convite que foi feito? Ou mudou de opinião? Muito bem. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram, e eu grifei aqui, os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito, com exceção de 3. Os 3 judeus, amigos de Daniel, não se prostraram. E claro, todo mundo percebeu, não é? Você imagina todo mundo ajoelhado e 3 camaradas de pé e alguém falando: ô, ajoelha aí, ajoelha aí. Não vou me ajoelhar. Você vai morrer, eu não vou me ajoelhar. No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. No mesmo instante, quer dizer assim, estavam de olho neles. Sabiam que eles tinham um Deus e ficaram observando. Aí eu fiquei pensando no seguinte: será que o pessoal que sabe que eu sou cristão fica me observando? E quando eu erro, no mesmo instante, me acusam? Percebeu? A responsabilidade de um cristão. Mas é legal isso aqui, vou te dizer por que é legal. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, rei. Os caras não são nem da nossa nação, nem da nossa raça, você botou eles para ser governadores. Tá? Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, mandou chamar aqueles 3 e fez a pergunta óbvia, né?
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então agora eu vou te dar uma segunda chance. Vou dar uma segunda chance para vocês. Quando a banda tocar, vocês se ajoelhem. Porque se vocês não se ajoelharem, vocês vão parar dentro da fornalha ardente. E a pergunta que ele fez é que tem que nos saltar aos olhos. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu sou mais poderoso que qualquer Deus. Deus não pode livrar você de mim. É meio arrogante o cara, não? E os meninos responderam, os rapazes, né, responderam de uma maneira assim muito legal. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha, as duas coisas que você falou. Você conhece o nosso Deus, você está perguntando quem é o Deus que pode nos livrar, você conhece. Foi aquele Deus lá que te revelou aquele sonho. E você sabe, pelas nossas atitudes até hoje, que nós não vamos fazer o que você quer. Então não precisamos nem te responder. E olha, e se Deus não quiser nos livrar, não quer dizer nada, porque nós continuamos fiéis a Ele. Ponto final. Simples assim, né? Olha que frase legal essa. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles falaram isso na frente de todo mundo, eles desacataram o rei publicamente, e o rei tinha que tomar uma atitude. Ficou muito bravo, e ele falou assim, não, eu não vou só jogar vocês na fornalha, eu vou acender essa fornalha 7 vezes mais forte. Então pode pôr lá mais lenha, mais combustível, que eu quero que vocês queimem assim e sofram muito. E vão ficar amarrados, vão ser jogados lá amarrados, tá certo? Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O negócio estava tão quente que quando eles chegaram perto, aqueles que lançaram os rapazes não aguentaram e morreram. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Fico imaginando a cena, né? Mas de repente o rei toma um susto. Ele olha lá para dentro e em vez de ver 3 caras amarrados se consumindo nas chamas, ele vê 4 pessoas andando. E ele tomou um susto e perguntou: o que está acontecendo? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? É verdade, ó rei. E ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem que ele viu lá dentro? Jesus. Ele viu Jesus lá dentro. E Nabucodonosor chegou lá e chamou, e já mudou a conversa, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Como é que ele tinha feito a pergunta? Quem é o Deus que poderá livrar vocês? Vocês são servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então todos viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo tinha neles. Olha que legal. Né? Eu fico pensando assim, eles podiam ter agido diferente? Eles podiam ter combinado entre eles e falado assim, ó, vamos nos ajoelhar, mas em vez de adorar a estátua, a gente faz uma oração ao nosso Deus. E ninguém vai saber. Vão pensar que nós estamos cumprindo a ordem do rei e vai ficar tudo certo. Mas Deus sabe que nós não nos ajoelhamos para a estátua, nós nos ajoelhamos para Ele. Dava para fazer isso? Se eles fizessem isso, o que aconteceria? Pode falar. Eles estariam insinuando que o rei era mais poderoso que Deus. Percebe?
E eles não estavam lá para homenagear o rei, eles estavam lá para homenagear a Deus. E nós estamos aqui para homenagear quem? Testemunho, Maria José, testemunho. Nabucodonosor falou o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, aquele a quem eu me referi jocosamente. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu me rendo a ele. Ele é bendito, ele enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele. E o rei reconheceu aqui um negócio legal. A gente tem que confiar em Deus, não temer nem desconfiar. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há um outro Deus que possa livrar como esse. Esse camarada não era fácil, hein? Vou falar a verdade. Esse camarada, quando era contrariado, ameaçava matar, tá certo? E quando estava assim por cima, também ameaçava matar. Quer dizer, o cara era complicado. O rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Qual é a chance que nós temos de passar por uma situação semelhante a desses três rapazes aqui, hoje no século 21? Olha só, esses eventos políticos que afetam a liberdade religiosa, em Daniel 3, no versos 2 e 3, você tem um governo universal, por isso que eu enfatizei ali, povos de todas as nações, línguas e povos, tá certo? Uma imagem falsa que ele levantou, porque a imagem verdadeira era aquela do capítulo 2, que ele sonhou, tá? Uma adoração forçada, no verso 4, vocês venham aqui e vocês têm que adorar a estátua. Quando a banda tocar, todo mundo de joelho, tá? E decreto universal, está escrito lá, para todos os povos, nações e línguas. Não interessa que etnia você é, não interessa a cultura que você tem, não interessa a religião que você pratica. Eu estou decretando que você vai se ajoelhar para essa estátua. Ponto final. Tá? E condenação à morte para quem não obedecer. Isso aconteceu em Daniel 3. Está longe de acontecer para nós? De acordo com o relatório elaborado pela organização não governamental, uma ONG, que chama-se Repórteres Sem Fronteiras, em dezembro de 2013, a tendência do século é justamente ataques violentos, tendo como justificativa a religião. Mas olha só o que eles estão falando, vou detalhar aqui. O relatório retrata duas grandes ameaças à liberdade de informação. E para eles, a liberdade de informação é fundamental e essencial à democracia, com que todo mundo concorda, não é? A primeira ameaça é a ambiguidade da censura em nome da religião. Não vou nem me deter nisso aqui, porque o importante é a segunda, tá? Na segunda ele diz assim: a segunda é o perigo de sociedades radicais fazerem de tudo para manter seus valores de tradição e religião intactos. Tais perigos vêm crescendo rapidamente desde a virada do século, com uma ofensa sem precedentes à diplomacia de instituições como as Nações Unidas. Resumo: os que defendem a manutenção de valores de tradição e religião intactos cometem ofensas sem precedentes contra a Organização das Nações Unidas. Você acredita nisso? Então é assim, tem que fazer o que o governo fala. Se o governo falar que não pode ter mais símbolos cristãos em todas as dependências, tem que acatar. Se o governo falar que você não pode orar publicamente, tem que acatar. Percebe? Porque senão isso é uma ofensa contra todas as nações. Isso aqui não sei o que estou falando, tá? É uma reportagem. Gente de todos os povos, nações e línguas, a imponente e impotente estátua que foi planejada para ser uma exaltação ao rei Nabucodonosor acabou se tornando motivo de todos conhecerem o verdadeiro Deus, graças ao testemunho daqueles três rapazes, tá? O Deus do céu foi engrandecido graças à coragem de três jovens em não admitirem ter sua consciência violada por um decreto. E isso aqui vai acontecer, hein, gente?
O rei Nabucodonosor reconhece mais uma vez a superioridade do Deus dos jovens hebreus sobre os seus próprios deuses, indo ao extremo de publicar um decreto obrigando seus súditos de todas as nações a reverenciarem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele também está cometendo um negócio ilegal aqui, né? Porque ele está indo contra a consciência de quem não acredita naquele Deus. Percebe? Então, o passado vai se repetir, hein, gente? Tudo bem, capítulo 3? Capítulo 6. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. No capítulo 6, já não é mais Babilônia que manda, a Média Pérsia já tinha tomado conta de tudo, tá? Conforme o sonho do capítulo 2, Babilônia já tinha passado, Medo-Pérsia começa a reinar. E é nesse ambiente que acontece o que está escrito no capítulo 6. Pareceu bem a Dario era o rei Medo, que estava tomando conta do Império Medo-Persa, enquanto Ciro, o verdadeiro rei, estava combatendo ainda, ampliando as fronteiras do seu império. O que ele quis fazer, o Dario? Constituir sobre o reino 120 sátrapas, ou prefeitos, que estivessem por todo o reino, e sobre eles, esses 120, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. O rei está pensando assim, vou dar um recadinho lá para aquele povo no dia 16 de outubro de 2021. Corrupção não é coisa só de vocês, já tinha lá. Então eu estou pondo gente para tomar conta, tá? Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei logo percebeu, falou, esse camarada aqui é diferente. Tudo que ele faz dá certo, ele tem as melhores ideias, ele trabalha rápido, não é? Vou colocar ele como meu primeiro-ministro. O império era muito grande, está vendo? Toda essa parte em verde é a parte do Império Medo-Persa. Eu vou falar para os meus amigos da Real Visão Leste. Vai desde onde hoje é Irã, Iraque, Síria, passa pelo Oriente Médio, onde você tem o Kuwait e os Emirados Árabes, passa pela Palestina, vai até o Egito. Tá? É muito grande. Ele tinha que descentralizar para que a administração fosse rápida. Ele quis fazer o quê? O rei, um primeiro presidente, Daniel, 2 outros presidentes e 120 príncipes embaixo. Esses 2 aqui gostaram da ideia? Fala para mim. Nem um pouco, né? Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar essa ocasião, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esse camarada não faz nada errado. Esse camarada foi vítima de uma rigorosa investigação, uma CPI, mas uma CPI honesta, tá? Mas Daniel não tinha nada para esconder. Aí eu fiz uma pergunta assim, o que aconteceria se alguém investigasse a minha vida? Aí ele não vai achar roubo, ele não vai achar que eu vou dar o golpe em alguém, mas ele vai achar impaciência, ele vai achar umas atitudes assim, como é que eu vou dizer? Ríspidas. Você vai achar. Mas nem isso Daniel tinha. Tá? Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. E aqui começa uma mentira. Ó. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, entraram em conselho, a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento. Que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Foram todos? Daniel foi consultado? Percebe?
Não foram todos, tá? Muito bem. E o rei falou assim, peraí, vocês estão me colocando acima de Deus? Não pode pedir para Deus, tem que pedir para mim? Que legal, começou bacana, hein? Você percebe o que eles ofereceram ao rei? Foi uma coisa apetitosa. O Senhor é mais importante do que os deuses para nós. Então vamos fazer um teste aí, por 30 dias ninguém pode pedir nada para Deus, nem para nenhum Deus, só para ti. Legal, eu sou o cara então vamos fazer. E o rei assinou o decreto, e o verso 10 diz assim, quando Daniel soube, então quando ele soube, é mais um reforço para a ideia de que ele não tinha sido consultado. Ele soube depois que o decreto tinha sido assinado. E o que ele fez? Ele continuou orando, ajoelhado, na direção de Jerusalém, com as janelas abertas, para todo mundo ver. Tá? E eles viram, porque eles estavam de olho e queriam pegá-lo, não é? Verso 11 diz que eles estavam espionando. E quando eles viram, eles foram depressa, dedo duro, foram dedar para o rei. Lembrando que a lei dos medos e dos persas não se pode revogar, é o que está escrito aí. Tá? E é desse negócio aqui de lei dos medos e dos persas que não se pode revogar, que surgiu aquela frase, palavra de rei, não volta atrás. Tá certo? E eles lembraram isso para o rei, não é? E falaram assim, rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, está cometendo o mesmo erro que Nabucodonosor. O cara nem do nosso povo não é da nossa nação, não é da nossa cultura, não é da nossa religião. Só quer colocar o cara para mandar em nós. Percebe? Ele não faz caso de ti, nem da tua lei, mas continua a orar 3 vezes ao dia. Esse cara é um fundamentalista. Esse cara é um reacionário, um conservador, um criminoso. Ele não obedece o rei. O rei ficou triste e quis livrar a Daniel, mas no verso 15 está escrito assim, rei, não se esqueça que palavra de rei não volta atrás. Estamos falando de novo isso para o senhor. Tá? Então agora, cumpra a lei que o senhor mesmo promulgou. O rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele tá falando isso não com raiva, porque ele conhecia Daniel e sabia como é que Daniel era fiel ao seu Deus. Ele diz assim, eu espero que ele te livre. É isso que ele está dizendo aqui. Eu espero que ele te livre. Tá? Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então os caras falaram assim, não é só para pôr o cara aí não, porque o senhor gosta tanto dele que estão achando que o senhor de noite vai vir aqui tirar ele daí e vai dizer que ele fugiu. Então vamos selar isso aí. Tá? Põe um lacre, põe o teu anel e nós vamos pôr os nossos anéis aí também, que é para ninguém mexer, nem o senhor. Verso 18, diz aí que ele passou a noite em jejum, não quis música e não conseguiu dormir, e ele estava no palácio do rei, e ele não conseguiu dormir. Por que ele não tinha? Ele não tinha paz interior. O rei não pôde dormir no palácio, mas Daniel consegue dormir na cova dos leões. O mundo não pode proporcionar a paz. Quem é que pode proporcionar a paz? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só Jesus pode proporcionar a paz. No meio de um mundo que circunstancialmente nos acusa de tudo, né? Fundamentalistas, radicais, vocês são contra o progresso, onde já se viu, querer manter a palavra de Deus intacta, isso é um ataque frontal à ONU. Não são palavras minhas, hein, gente? Isaías 9, 6 e 7, vocês conhecem?
quando Isaías, no ano 720 a.C., mais ou menos, fez uma profecia sobre Jesus, e ele disse o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele é o filho dos deuses, aquele Deus que Nabucodonosor viu dentro da fornalha, parece um filho de deuses. O governo está sobre os seus ombros, sabe o que vai acontecer? É ele que vai governar eternamente, não é ninguém mais, tá? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Você tem algum problema? Pede conselho para ele. Deus Forte. Você está com um problema grave? Deus é mais forte. Pai da eternidade. Não pensa só nesse mundo, você tem uma vida eterna que Ele quer te dar. Príncipe da paz. Ele é que te dá a paz verdadeira, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Nosso reino eterno vai ter paz sem fim. Olha que legal, que está sendo prometido aqui. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, vamos passar por isso, vamos ver isso no capítulo 7, desde agora, para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, porque Ele tem zelo pelo seu povo, Ele vai fazer isso. Legal esse Deus, não é? Quais são os leões que te cercam? Quais são os leões que me cercam? Faça como Daniel, ore, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Percebe que uma coisa está ligada na outra? Ele está dizendo assim: mostra que você confia em mim, fazendo o que eu te sugiro. E quando você fizer o que eu sugiro, eu vou ter condição de te atender. Porque eu não posso te atender se você continuar mentindo, se você continuar quebrando mandamento. Não dá para atender você, porque aí o meu Pai não vai ser glorificado. Então, siga as minhas instruções e peça em meu nome que eu dou. Como é que está lá em Mateus? Pede, que você vai ter. Bata, que vai ser aberto. Procura, que você vai achar. Opa! Desculpa aqui, hein? Peça para Jesus sem intermediários. Não põe ninguém no meio do caminho, sem estatuinha, não ora para a estátua. Você já aprendeu que não adianta. Faça o que ele sugere, tá? Vocês conhecem esse camarada aqui? Alberto Camus é um prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu esse livro, A Peste. E um dos personagens do livro, o Dr. Bernard Rieu, diz o seguinte: é mais fácil ser herói do que ser santo. Sabe por quê? Porque o herói, ele tem uma atitude rápida, pública e passageira. Ninguém vai se lembrar disso daqui a pouco. Mas para ser santo, você tem que ter uma vida inteira de oração na obscuridade, onde ninguém vê, ninguém conhece, ninguém aplaude. Mas é a obra de uma vida inteira. Então é mais fácil ser herói do que ser santo. Mas Daniel era santo, ele não quis ser herói. Percebe? A oração para ele era parte vital da vida dele, como a refeição, como o trabalho. E deveria ser para nós assim também. A oração tem que ser parte da nossa vida. A oração não pode ser apenas naquele momento de emergência, naquele momento de doença ou de morte ou de alguma coisa que está acontecendo de errado. A oração tem que ser contínua, uma conversa com teu Deus, zeloso, carinhoso, misericordioso. A oração tem que ser parte da sua vida diária, várias vezes ao dia. Aliás, sempre, né? Porque se ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias. Ele quer estar comigo a cada minuto. Eu vou deixar de falar com ele? Percebe? Então, o que Daniel nos ensina é que você tem que ser santo a vida inteira. Como é que eu vou ser santo? Eu não vou ser santo, né? Santo Armando nem combina muito, né? Mas se eu andar com Jesus, Ele vai dar um jeito em mim. Ele. Tá certo? Eu costumo dizer assim: tudo que você vê de bom em mim, se é que você vê alguma coisa, é de Jesus. Tudo que você vê errado em mim, é do Armandinho mesmo. Então o Armandinho tem que se revestir de Jesus. E você também. Tá?
para que você possa impressionar as pessoas como Daniel impressionou o rei, a ponto de querer fazê-lo primeiro-ministro, tá certo? Porque sabia que ele andava com Deus. O Deus a que você serve, tenho certeza, Daniel, ele vai te livrar, tá? Testemunhar de Deus é simplesmente andar com Ele o tempo todo. Isso a gente pode fazer, pode pedir para Ele. Ele está louquinho para andar com a gente. Muita oração, já falou alguém? Muito poder. Pouca oração? E nenhuma oração. Simples assim, não é? E ele continuou orando, e aconteceu o seguinte: a oração de Daniel gira em torno de 2 elementos. Isso é importante, gente, para a gente aprender e pôr em prática. Fé e esperança. Porque isso está indicado por 2 verbos que estão aqui no livro de Daniel, capítulo 6. No verso 10, ele dava graças pelo que havia recebido e estava recebendo. Isso representa o passado e presente dele. Isto é gratidão baseada na fé. Ele sabia que tudo vinha. Ele nunca falou assim: eu sou um cara inteligente, eu mereço mesmo ser o primeiro. Não. Tudo vinha. Ele dava graças por tudo que lhe acontecia. E, verso 11 diz que ele suplicava pelo que haveria de receber, esperança no futuro. Então, na oração de Daniel, ele abrangia o passado, o presente e o futuro, que colocava sempre nas mãos de Deus. Ele reconhecia isso e nós temos que reconhecer também. Ok? Muito bem. Orar é reconhecer nosso próprio vazio e reconhecer que tudo vem do alto. Pela manhã, o rei se levantou rapidinho, foi com pressa, está escrito na Bíblia, ele foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá, ele fez a pergunta, com uma voz triste, diz a Bíblia: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, Dario está botando fé em Deus, hein? Eu sei que teu Deus vive, Daniel. Que legal isso. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei reconhecia que Daniel continuamente servia a Deus. Como eu gostaria de ser reconhecido assim também, viu, gente? Eu vou pedir para Jesus me ajudar. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Você está pedindo para eu viver? Eu quero que o Senhor viva. Cara, legal esse Daniel, hein? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Estou aqui cercado de leões, mas eu continuo crendo em Deus. E não me aconteceu nada. O Deus que você continuamente serve e você crê nele, isso a gente tem que fazer, gente. Nós estamos aqui para servir a Deus e mostrar para o povo, para o mundo, que não importa as circunstâncias, a gente crê nele. Ok? Qual é o coração desse conflito? Lei de Deus versus lei dos homens. A ordem de Deus versus a ordem dos homens. Reverência a Deus ou reverência aos homens. Se um dia a gente tiver que passar por uma situação dessa, ou faz o que o governador falou, o presidente, o prefeito, o teu chefe, que vai contra a lei de Deus, o que nós vamos escolher? Isso vai acontecer? Apocalipse 13 disse que o que aconteceu aqui vai acontecer de novo. Se você quiser abrir sua Bíblia em Apocalipse 13, no verso 7, fala que vai ter um governo universal, e Apocalipse 13 está falando do nosso futuro. Tá? O verso 7 diz que vai haver um governo universal, e que esse governo vai formar uma imagem falsa de um outro poder, e que vai surgir um decreto para que a gente tenha uma adoração forçada, adorando esse outro poder. E esse decreto vai ser universal. E sabe o que vai acontecer? Quem não obedecer vai ser condenado à morte. Você acredita que vai acontecer isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Depois de tudo que eu li,
das profecias de Daniel, eu tenho que acreditar. Porque senão eu estou negando tudo que eu aprendi aqui. Com o testemunho da história. Sabe o que acontece, gente? Tem gente que analisa a história passada sob o ângulo de sociologia, de antropologia, de economia, mas ninguém analisa a história do jeito que nós estamos fazendo aqui. Me perdoe a falta de modéstia. Nós estamos descobrindo o significado bíblico da história. E isso não pode ser negado. Tá? A história não pode negar o que a Bíblia previu, porque a história está aí. E no verso 18 de Apocalipse 13, fala de um número lá. Que número é? 666, que a gente já viu de onde veio, tá? Quando a gente estudar Apocalipse, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos detalhar tudo isso. Mas tudo que vai acontecer, já aconteceu. Ou tudo que já aconteceu, vai acontecer, gente, tá? Então, para terminar, o rei pegou aqueles homens que tinham acusado Daniel, jogou-os, ele, as famílias todas, dentro da cova dos leões. Antes que eles atingissem o fundo, os leões já partiram para cima. Por que essa frase está na Bíblia? Para dizer assim, não vem com essa história que Daniel não foi comido pelos leões porque ele estava com a barriga cheia. Tá? Eles não estavam com a barriga cheia, porque quando chegaram os outros lá, foram devorados imediatamente. E ele fez um decreto aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Dario pregando que Jesus vai voltar. Brincadeira? Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Acabou o capítulo 6. Resumo rápido. Palestra 1 do capítulo 1. Uma lavagem cerebral para que se mude o passado cultural, familiar e religioso daqueles jovens e nosso também acontecendo hoje. Mas, no capítulo 1, a gente descobriu que Deus é o Deus que transforma a derrota em vitória. Palestra do capítulo 2. O mundo está evoluindo tecnologicamente e evoluindo moral e espiritualmente. Isso é fruto direto dessa lavagem anterior, percebe? Vão lavando o nosso cérebro, depois eles aplicam o que eles querem e a gente acha que está bom. E estamos na lama, mas estamos achando que está bom. Descobrimos no capítulo 2 que Deus é o revelador de mistérios. Tem algum mistério que você não consegue resolver na sua vida? Joga lá para cima, tá? Palestra de hoje. Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? O que se coloca em risco? O que se sacrifica? Sacrifica o seu emprego, se você falar que você não pode trabalhar de sábado? Sacrifica a tua família, se disser que mudou de religião? Sacrifica teu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher? Sacrifica o quê? Para eles não se importaram de sacrificar a própria vida para dizer assim, eu estou com Deus e não abro. Percebe? E com isso eles conseguiram evangelizar o mundo inteiro. O decreto foi para o mundo inteiro. Que legal. A gente descobriu hoje que Deus salva o seu povo. Daniel e seus amigos enfrentaram um teste de lealdade para com a lei de Deus, mesmo após terem levado uma lavagem cerebral completa. Preferiram sacrificar as próprias vidas do que sacrificar a liberdade de consciência, que está o ponto para o século XXI, tá? Guarda bem isso. Aqui está a paciência dos santos, isso aqui é para o fim dos tempos. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, apesar do que o mundo fala, apesar da lavagem cerebral atual, a gente persevera em fazer o que Deus manda. Eu gostaria que esse fosse o meu objetivo de vida e o de vocês também, ok? Final dos tempos. O conflito final é sobre lealdade, confiança em Deus e adoração.
Esse é o final dos tempos, tá? Semana que vem, nós vamos estudar os capítulos 4 e 5. 2 destinos, do palácio ao pasto e do palácio ao pó, quando Deus manda recado e até escreve na parede. Eu quero agradecer a tua audiência aqui. Eu espero que a gente tome essas lições para nós. Nós temos que ficar firmes num Deus que já se mostrou que existe, que escreveu este livro, que é verdadeiro, que vai voltar para nos buscar, tá bem? Mas ele vai voltar para buscar aqueles que gostem de fazer aquelas coisas que ele sugere. Porque o que ele sugere, gente, é bom para nós, não é bom para ele. Se eu continuar mentindo, ele não deixa de ser Deus. Percebe? Então, quando eu paro de mentir, ele fica contente, porque ele fala assim, ó, o que o Armandinho está fazendo, está deixando todo mundo em volta dele mais feliz. Ele trata as pessoas com amor, com carinho, com misericórdia, com generosidade. É legal. Eu quero o Armandinho perto de mim, para sempre. Legal isso aí, né? Eu espero que você, semana que vem, esteja aqui conosco de novo, sábado, às 16 horas. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pelas lições de liberdade e de consciência que os capítulos 13 e 6 do livro de Daniel nos demonstram. Muito obrigado por ter nos alertado que o mundo vai fazer legislação cada vez mais restritiva para globalizar este mundo num conceito longe dos teus princípios. E nós não vamos aceitar isto. Teu Santo Espírito trabalhe conosco, teus santos anjos nos guardem. Eu te peço que venha nos buscar logo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.